Arrascaeta sofre covardia e reage. Vamos falar sobre isso. Tem informação dos bastidores do Flamengo, tem informação sobre Darwin Núñez e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. E ó, o time do Flamengo se apresentou hoje normalmente ao CT Nedrubu, beleza, os atletas treinaram. E se tem uma notícia boa para trazer em meia crise que o Flamengo vive por conta da sua situação na fase de grupos, na fase inicial da Copa Libertadores da América, o negócio é o seguinte: desfalque nos últimos 2 jogos por conta de um edema ósseo no joelho direito. Gonçalo Plata treinou normalmente nesta quinta-feira. E deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o duelo do próximo sábado, conhecido como amanhã, no dia 10 de maio, contra o Bahia, dentro do estádio do Maracanã. Então tá tudo bem com o Gonçalo Plata. Ele já vem sentindo essa situação no joelho desde que o Flamengo enfrentou ele, deu fora de casa. Ele era titular, ele seria titular naquela ocasião. Entretanto, quando o time foi subir as escadas para entrar a campo, ele sentiu o joelho, saiu daquele jogo, depois ele joga contra o Corinthians, joga contra o Botafogo da Paraíba, sente de novo, e aí o departamento médico do Flamengo, opa, peraí, dá uma segurada no cara aí, eu sei que é jogo de Libertadores, fora de casa, contra time argentino, mas vamos usar o cara só quando ele estiver 100%, tá 100%, tá bem agora, e deve ser relacionado para a partida diante da equipe do Bahia. Inclusive, deve ser titular, viu? Deve ser titular para esse confronto contra a equipe do Bahia, beleza? Quem preocupa de verdade internamente no Flamengo, nos bastidores do Flamengo, é o atacante Bruno Henrique. Ele vive um jejum de 9 jogos sem marcar pelo Flamengo. Foram cerca de 520 minutos, isso eu não estou contando nem os acréscimos, só estou colocando à mesa o tempo regulamentar, em campo neste período. Jogou 90 minutos contra o Central Córdoba, nada fez. Jogou 85 minutos contra o Grêmio, não tem gol. Jogou 11 minutos contra o Juventude, nada. 59 minutos contra o Vasco, 66 minutos contra a LDU, 11 minutos contra o Corinthians, 72 minutos contra o Botafogo da Paraíba, 36 minutos contra o Cruzeiro e 90 minutos de novo contra o Central Córdoba. E, gente, o Bruno Henrique é um ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou muito grato por tudo que o Bruno Henrique fez com a camisa do Flamengo, por sempre estar honrando o manto rubro-negro, por sempre estar honrando a camisa do Flamengo. Entretanto, meus amigos e minhas, a gente chegou num ponto que ele está prejudicando o Flamengo. Não é porque ele quer, mas eu acredito que tenha uma interferência essa situação que ele está vivendo na vida pessoal dele. Por mais que ele seja inocente, que eu não posso aqui falar que ele é culpado, as notícias, sabe, isso impacta na mente do jogador. E até que ponto o treinador, o Felipe Luiz, não precisa refletir sobre isso e acabar sacando o jogador, não é tirá-lo dos jogos, manter ele no banco de reservas. Mas tá difícil. A gente viu a situação do Paquetá aí no final de semana, né, no meio da semana, chorando dentro do campo, lá na Premier League, por conta da situação que ele também vive. E no caso dele, o julgamento já foi encerrado. Só falta sair o resultado, se ele é culpado, se ele é inocente, que corre em segredo de justiça, mas a tendência é que saia aí nos próximos dias. Acho que vale essa reflexão, beleza? A Polícia Civil esteve no CT Nedrubu na tarde dessa sexta-feira para colher o depoimento do goleiro do Flamengo, Agustin Rossi, vítima de tentativa de assalto, né? E olha, pode até botar mais coisa aí, porque deram simplesmente 4 tiros no carro do Agustin Rossi. O caso ocorreu na linha amarela, via expressa que liga a Zona Norte à Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, no mesmo horário e local. 2 veículos foram roubados. A ocorrência está sendo investigada pelo 21º Departamento de Polícia em Bom Sucesso. O carro de Rossi blindado foi atingido por
4 disparos que acertaram na porta do motorista, no retrovisor do carona, no vidro traseiro e no paralama de uma das rodas traseiras. Os agentes requisitaram imagens das câmeras de segurança e outras diligências estão em andamento para identificar os autores do crime, aponta o portal ge.globo, que sejam encontrados. Uma situação, já comentei a situação do Rio de Janeiro aqui, não vou tecer mais pano pra manga aí, tá tudo bem com o Rossi, graças a Deus, é o que mais importa, e a Polícia Civil foi lá colher depoimento, beleza? 15 jogos, 15 derrotas. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, adversário do Flamengo amanhã, possui um aproveitamento de 0% quando o assunto se trata Flamengo contra Rogério Ceni. Felipe Luiz tem a missão de manter esse aproveitamento por parte do treinador da equipe do Bahia, pessoal. E aí vai mais uma pressão, até porque o Flamengo precisa vencer no Campeonato Brasileiro, se quiser seguir pela briga do título brasileiro. O Flamengo já perdeu a primeira colocação no Campeonato Brasileiro para a equipe do Palmeiras. O Bragantino também se encontra à frente do Flamengo, mas o lado bom é que o Bragantino e o Palmeiras vão se enfrentar daqui a pouco, tá? Aí no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, nesse domingo, enfrenta o São Paulo às 5h30 da tarde, né? É um jogo dificílimo, por mais que o São Paulo esteja aí envolvido com o Libertadores, já encaminhou sua classificação, assim como a equipe do Palmeiras, né? Então, quem sabe, se o São Paulo tirar pontos do Palmeiras jogando dentro do Allianz Parque, o Flamengo pode voltar à liderança e o Bragantino pega o Grêmio fora. Amanhã às 6h30, tendência que perca pontos também, apesar do Grêmio estar uma pindaíba danada. A ver o que vai acontecer. O de certo é que o Flamengo precisa cumprir a sua parte, né, para seguir brigando pelo título brasileiro. Rogério Ceni, aliás, pode escalar um time misto, tá? Nessa partida diante da equipe do Flamengo, isso porque o Bahia deu mole dentro de casa na Fonte Nova, perdeu de virada 3-1 e vai precisar do resultado na Libertadores se quiser manter vivo o sonho de chegar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então poderemos ter um Bahia desfalcado para esse confronto diante da equipe do Flamengo. Então, além da situação do Rogério Ceni, que sempre perde para o Flamengo, poderemos ter um Bahia aí desmantelado, beleza? Jean Lucas, volante do Bahia, revelado pelo Flamengo, comentou o seu reencontro com a equipe carioca dentro do Maracanã. Vamos enfrentar o Flamengo, que é um time muito qualificado. É um time que conheço bem. Fui criado lá dentro. É uma honra poder voltar a jogar contra o Flamengo no Maracanã. Nos preparamos bem para fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado, falou Jean Lucas em entrevista aí pré-jogo do confronto diante da equipe do Flamengo. A ver o que vai acontecer. Restam ainda bilhetes para o setor sul, leste e oeste e também Maracanã Mais para o duelo diante da equipe do Bahia no estádio do Maracanã. Os ingressos variam de 60 a 400 reais para o público geral. Deu uma diminuída aí, era 80 mais barato, caiu para 60, sabe que precisa do apoio da torcida. Para o confronto diante da equipe da LDU, os valores variam de 80 a 500 reais. Tem que ter o estádio lotado, tem que ter o estádio cheio em ambas as partidas para que o Flamengo consiga esses dois resultados positivos para botar fim a esse início de crise que acaba se ensaiando ali na Gávea. A gente sabe, gente, que todo ano, não adianta, todo ano vai ter uma crisezinha no Flamengo. Isso é Flamengo. Agora, a forma com que isso é gerido muda tudo. Muda tudo, né? Vamos lá, galera. O Flamengo terá que vender jogadores para abrir espaço no elenco, realizar contratações a partir da próxima janela de transferências. Everton, Cebolinha e Michael podem deixar o clube após a disputa do Super Mundial de Clubes, informa a jornalista Emanuele Ribeiro, em paralelo com a apuração de Luísa Sá, do ge.globo, minha galera. A ver se o Flamengo vai tomar essa decisão. O Michael realmente está abaixo da crítica. Eu gosto demais do jogador, da pessoa, mas tá uma situação assim realmente que o Felipe coloca ele no jogo
acaba expondo o jogador. E nas últimas 2 partidas fez corretamente ao não colocar o jogador dentro de campo, beleza? E o Cruzeiro, tá? Cruzeiro mira a contratação de Luiz Araújo do Flamengo a partir da próxima janela de transferências, pessoal. Olha, o Luiz Araújo para mim é um jogador que entrega bastante, entretanto, ele precisa jogar pelo lado. Por dentro, eu vejo que ele tem uma deficiência muito grande. Não adianta o treinador ficar insistindo que ele jogue por dentro, porque ele não é jogador de jogar por dentro. Tá? Pelo menos na minha humilde avaliação, beleza? Sucesso na Bundesliga, campeonato alemão. Cauã Santos, goleiro do Eintracht Frankfurt, está concorrendo ao prêmio de revelação do campeonato alemão. O goleiro foi formado nas categorias de base do Flamengo, viu? O jovem impressionou com a sua atuação ao longo da temporada europeia. Em determinado momento, precisou assumir a titularidade depois da lesão de Kevin Trapp e obteve sucesso na posição. Entretanto, infelizmente, o Cauã Lucas teve uma lesão de ligamento cruzado anterior e só retorna a partir da próxima temporada. Mas é um baita de um goleiro, o Cauã Santos, que poderia estar, quem sabe aí, até no Flamengo, apesar que o Agustin Rossi está dando conta do recado, tá fechando. O problema do Flamengo não é no gol nesse momento, né? É entre os 10 jogadores ali que atuam dentro das 4 linhas. Enfim, Flamengo tenta encontrar alguém da base para dar conta do recado antes de buscar a contratação de outros jogadores. É isso que o gerente de scouting, Andriy Fedchenkov, diz, explicando uma de suas funções, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, ucraniano, que chegou no Flamengo com a missão de ser o chefe do scouting rubro-negro, a ver se ele terá sucesso. Já trabalhou com o José Boto lá na equipe do Shakhtar Donetsk, enfim, vamos torcer para que dê tudo certo dele no Flamengo. O Flamengo ele precisa olhar com mais carinho o futebol sul-americano, jogadores não tão conhecidos, talvez, para dar conta do recado. Inclusive, tem uma informação, lembra do Marino Inestrosa, atacante lá do Atlético Nacional, que o Flamengo sondou a situação, ponta lá que o Flamengo poderia contratar? Pelo que se ouve dentro do Flamengo, é que ele não se encaixa no perfil que a diretoria traçou para reforçar o setor de ataque do Flamengo, tá? Ele foi oferecido ao Flamengo. Entretanto, a diretoria do Mengo descartou a contratação desse jogador. O Flamengo vai buscar 2 atacantes de ponta nessa janela, além de Jorginho e o meia. Teve a situação do João Félix. Entretanto, os valores assustaram o Flamengo. O Flamengo vai até tentar uma situação de empréstimo com opção de compra, mas fica difícil o investimento nesse jogador, mas o Flamengo quer chegar firme nessa janela de meio do ano. A ver se vai chegar firme na janela de meio do ano ou nessa janela antes do Mundial, né? Terão 2 da janela. As 2 são meio do ano, né? Mas vai ter essa antes do Mundial e vai ter a depois do Mundial. Antes do Mundial é mais para estimular para que os clubes tenham, né? Realizem contratações, é uma medida aí da FIFA, beleza? Para engrandecer o Mundial de Clubes, beleza? Pessoal, eu tô vendo aí, o Arrascaeta respondeu, tá? Eu tô vendo aí muita gente atacando o De Arrascaeta, no meu entendimento, injustamente, tá? Por conta do gol que ele perdeu, tá? Lá, contra o Central Córdoba. Saiu a informação que o De Arrascaeta teria perdido aquele gol porque ele teria chegado sem perna para finalizar. O que eu discordo frontalmente, tá? Isso não procede, tá? Pelo menos, eu respeito a apuração dos colegas, mas pelo menos pelo que eu pude apurar e pelo que eu sei um pouco de futebol. Tá? Por mais que eu seja ruim de bola, eu vejo muito. Vejo Premier League, vejo... E, gente, não existe... Olha só, se vocês querem esse jogador, ele não existe. Não existe nenhum jogador no mundo que vá
fazer todos os gols que ele tiver cara a cara com o goleiro. E o De Arrascaeta, ele é um jogador que ele tem um aproveitamento absurdo para esse tipo de oportunidade, e ele cria as chances do nada também. Tá? Ele cria do nada. Aquele gol contra o Cruzeiro, por exemplo. O De Arrascaeta, ele vive a melhor forma física e técnica desde aquele Arrascaeta que a gente lembra de 2019. O De Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e é o jogador com mais assistências do Campeonato Brasileiro e é o artilheiro da temporada do Flamengo, inclusive. Ele perdeu aquele gol? Perdeu. Mas as pessoas elas esquecem que tem um goleiro ali, que também é profissional e que ele estava ali disposto e defendeu. O Rossi não faz milagres, e milagres a gente não fala, caramba, o Rossi, ou será que é só demérito do atacante? Ah, Pedro, ele poderia tentar driblar, ele poderia dar uma cavadinha, ele poderia, ele perdeu o gol. Ele foi incompetente na finalização. Mas agora, daí você pegar e tecer críticas em relação à parte física do jogador, eu discordo plenamente, até porque ele está voando, fisicamente falando. E se não fosse ele, inclusive, o Flamengo estaria em maus lençóis aí. Porque vários foram jogos nesses últimos tempos que foi ele que decidiu o jogo. Então eu acho que a crítica está se concentrando no lugar errado. E o Bruno Henrique não faz nada há 9 jogos. E aí? E o Michael? Tudo bem, não entrou nos últimos 2 jogos. E o Felipe Luiz, que insiste com o Léo Pereira? E os jogadores também que... E o Gerson, que desde que renovou, nada. Aí vai mirar no Arrascaeta, o cara que está decidindo os jogos para o Flamengo? Eu realmente não entrarei nessa. Inclusive, ele botou aqui, ó, atletismo é outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. Futebol da internet é Flórida. Lógico que ele não botou Flórida, ele botou outra palavra. E ele fala, futebol é de memória muito curta e se passa do bom para o ruim muito rápido e vice-versa. Pés no chão e o que te mantém sempre buscando o melhor e o que o nosso grupo busca sempre. No final só vence quem tem união. Decisões estão chegando e contamos com a nação rubro-negra. Pra cima, meu Mengão, falou o De Arrascaeta ali. Cara, é um cara que pra mim está honrando a camisa 10 do Flamengo, um cara que tá jogando bem demais com o Flamengo e que você pode criticar pela chance que ele perdeu, mas você centralizar todas as críticas só nisso e falar que a parte física do cara tá ruim, e que ele é incompetente, e que ele é isso, e que ele é aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu não vou entrar nessa. E eu concordo com ele aqui. Tá? Eu concordo com ele, e pra mim isso é uma sacanagem que estão fazendo com o cara. Quem tá passando pano? Não tô não. Fui xingado aí no vídeo da manhã, porque eu critiquei o Felipe Luiz. Tô pedindo demissão de ninguém não, gente. Só tô falando que ele precisa arrumar do jeito que tá, não tá dando. E terceira colocação de fase de grupos é inadmissível pro Flamengo. Inadmissível. Tá? Liverpool pode ceder Darwin Núñez, atacante que já se ofereceu ao Flamengo. Jornal inglês revela que Darwin Núñez está sendo monitorado pelo River Plate para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA e o Flamengo também poderia ser um dos interessados. A informação que eu tenho não procede, tá? Todo respeito à informação dos colegas, posso até estar errado, porque o Flamengo tem Pedro, o Flamengo tem Juninho, o Flamengo tem o Joshua, que está aí se revelando um bom jogador. Enfim, você que está aí se inscrevendo no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.